Olá mais uma vez para o nosso canal Palavra e Família. Eu sou Davi, a minha esposa. Eu sou a Carol. E nós estamos aqui com um casal muito amigo, muito especial e que vamos entrevistar mais uma vez sobre uma área que atinge não todas as famílias, mas certamente quase todas as igrejas e muitas famílias. Fábio e Débora. Débora, poderia falar um pouco da sua família? Sim, nós somos Fábio e Débora e moramos nos Estados Unidos por alguns anos e levamos nossas duas filhas, né, Tayla, Thalita, e lá nasceu o Daniel. E, para nossa surpresa, ele nasceu com síndrome de Down. Não sabíamos, não suspeitávamos, não tinha nenhum problema. Nasceu, né, mas nasceu bem, com saúde, né, que pra gente era normal. Mas aí veio aquela, né, o médico com aquela notícia, né? Eu sinto muito, não teve aquele parabéns para o seu filho, não teve nada disso. Foi como se, olha, uma coisa muito ruim aconteceu com vocês. E a partir daí que a gente começou a buscar informações sobre o que realmente era a síndrome de Down e como ajudar o nosso filho, o que esperar. Quantos anos o Daniel tem agora? Ele tem 9 anos agora. Okay. Mas depois disso veio outro diagnóstico, não foi? Sim, com 4 para 5 anos começamos a perceber o comportamento dele mudou, coisas bem diferentes. E eu buscava, assim, com as outras mães, né, com filhos com síndrome de Down, e eu perguntava e nenhuma podia me dar uma resposta, nenhuma, né, podia me ajudar com aquele tipo de comportamento que o Daniel estava tendo. Até que quando a gente mudou lá para Belém, que a gente trabalhou lá, levei ele numa pediatra e ela olhou, ela falou: mãe, eu acho que teu filho tem autismo. E aí a gente começou a procurar. E aí eu comecei a ler sobre o autismo e foi assim as respostas, né? Uau. Esse comportamento é por causa disso. Então aí que a gente começou, aí com 6 anos, aí nós voltamos para os Estados Unidos e lá ele recebeu o diagnóstico, né, com profissionais, fizeram todos os testes, tudo, né? Foi bem demorado e aí recebeu o diagnóstico. Vocês mudaram seu ministério em grande parte por causa do Daniel. Nós vemos a mão de Deus nisso. Fizeram um treinamento, falamos sobre isso no último programa. Não são especialistas, são pais cuidando de uma criança, mas que dá uma dose dupla, que certamente exige muito. E vocês têm aprendido muito. Agora, a minha percepção é que nós na igreja muitas vezes ficamos bem atrasados. O setor público, nos últimos anos, décadas, tem voltado muita atenção para doutrinas de inclusão. Tem vantagens e desvantagens, certamente, mas e a igreja? A igreja parece estar atrasada. Fábio, não sei se pode comentar sobre isso. Por que isso e como nós podemos ajudar mais e essa população que é razoavelmente grande, muito maior do que muitos imaginam? De fato, o setor público tem avançado, né? Tem lentamente, mas tem avançado. Temos visto pelo menos leis que promovem a inclusão, o que tem sido muito bom. A igreja, por outro lado, tem engatinhado ou tem ido mais lento ainda. Eu creio que o problema é que a igreja, de modo geral, né, ela espera muito outros fazerem as coisas ao invés de assumirem, talvez, o papel, né? Então, eu creio que a maneira como pode ser remediado é vencermos 3 obstáculos, pelo menos, né? O primeiro seria a ignorância. Eu digo ignorância que as pessoas precisam entender o que são deficiência, o que é deficiência, deficiências específicas dos indivíduos que vão lá, porque isso vai prevenir de que elas errem, de que elas tenham medo e ficam estagnadas, né? O segundo obstáculo seria a indiferença, né? Ao invés de falar, eu não sei, eu não quero saber, ele procurar, eu me importo, eu quero saber, né? Isso ajuda realmente a buscar e isso previne a omissão, que eu acho que as igrejas, de um modo geral, tem exceções, né? Mas de um modo geral, tem se omitido de um envolvimento por conta disso, né? E talvez o último obstáculo seria o isolamento, que é resultado das duas coisas, né? Da ignorância e da indiferença. Então, eu não sei, eu não quero saber, e não vou dizer eu tenho raiva de quem sabe, né? Mas eu vou deixar para outro, para a sociedade ou para as organizações fazerem a parte, sendo que você pode e deve, né? De acordo com a Bíblia, a igreja deveria ser o carro-chefe, talvez, ajudando, dar exemplo até, né? De como poderíamos interagir, aprender e tudo mais.
Muito bom. Eu lembro com a nossa experiência, quando pela primeira vez pudemos levar a nossa netinha para a igreja, porque por muito tempo não era possível. Mas a equipe, eles vieram e falaram, nós queremos aprender, nos ensine a cuidar dela, nos ensine a ajudar vocês a poderem assistir o culto, ficarem tranquilos. E isso para nós foi enorme, porque fiquei muito tempo sem poder participar do culto. Mas o que as nossas igrejas, de forma prática, o que elas podem fazer? Como que elas podem desenvolver ministérios que são sensíveis às famílias que têm necessidades diferentes? A Débora. Seria uma coisa que a gente aprendeu no curso do Johnny and Friends, Beyond Suffering, foi o que está na Bíblia, né? Quantas vezes Jesus foi atrás, né? Jesus parou, teve tempo, se dedicou, se importou com a pessoa com deficiência, né? E então isso fez a gente parar, e a igreja precisa parar e olhar, né? E trazer essas pessoas e parar e ter tempo de aprender, né? Como que eu posso, né, como a sua igreja, né, que exemplo, né, de se importar, de ir atrás. E a nossa igreja nos Estados Unidos, né, o Daniel era o único ali, né, nasceu com síndrome de Down e eu lembro, tinha uma senhora, né, ela vinha e ela vai para o culto que eu vou ficar com o Daniel, né, então isso foi muito importante. E conforme quando a gente voltou, ele já estava com 6 anos, e a esposa do pastor se dedicou no culto da noite. Ela ia ficar com o Daniel, né? Ele ia para a sala com as outras crianças, mas ela foi atrás, ela aprendeu que, olha, o Daniel, ele não aguenta ficar com aquele barulho todo de criança. Então, quando está muito, eu tiro ele, vou para um lugar quieto e vou estudar o versículo com ele, para ele poder repetir palavra por palavra. E então foi a dedicação dela. Eu não pedi, ela não falou nada, ela simplesmente fez. A impressão que dá muitas vezes é que só uma mega igreja pode ter um grande ministério. O que você está falando parece que qualquer igreja poderia fazer. Sim. O que nós não queremos é sobrecarregar um pastor que já tem 1000 coisas que corre atrás e é difícil. Como ele vai criar agora um departamento de crianças ou pessoas com deficiência? Mas não é exatamente isso. Não, porque a inclusão, né, esse é o problema da inclusão. Você inclui, mas ela não está ali participando. Né? Então, existe, né, a diferença. Sim, você inclui, mas você acolhe. Né? Ela participa. Então, o Daniel participava até certo ponto, onde ele aguentava, né? E a atenção, né, de quem está ali, né, de perceber, está na hora de tirar o Daniel, para ele acalmar e depois ele volta. E a professora da escola dominical, ela também foi atrás. Ela buscou material próprio para ele, né? E Daniel, agora é a hora de sentar e ouvir a lição bíblica. Então, ele fica com a mão, né, mexendo. Então, ela levou coisas próprias para ele poder mexer, sentado ali, tinha a cadeirinha dele. Então, isso foi bom, né? Ela é uma igreja pequena, a nossa igreja lá, né? Não é uma mega igreja. E ela foi atrás, né? Então, isso pode ser feito. Uau. Né? Eu sei que, em parte, vocês voltaram como missionários, porque no Brasil, nas igrejas, pouco tem sido falado, desenvolvido, até mesmo essa sensibilidade, recursos, tudo isso. Fale um pouco do seu ministério. Vocês estão disponíveis, um ou outro, para dar assistência para casais, para igrejas, para desenvolver alguma estrutura, alguma sensibilidade? E caso sim, por favor, compartilhe isso conosco. Assim, como somos plantadores de igreja, nosso foco vai estar ali plantando igreja, mas uma grande ênfase do nosso ministério é isso, né? Por causa da nossa realidade, a gente quer ensinar as pessoas que vêm até nós, né, que se convertem, a aprender até o mesmo coração que Deus tem colocado na nossa vida, e queremos também ajudar outras pessoas. Então, estamos abertos para ir em outras igrejas, para ir em encontros ou eventos em que possamos compartilhar aquilo que temos aprendido, não como especialistas, mas como pais, né, que têm aprendido ao longo desses anos aí. Mas que tem um filtro bíblico muito grande e muito bom,
para fugir um pouco de conceitos que não são bíblicos. Nós vamos colocar os seus contatos aqui e as pessoas interessadas ou de serem aconselhadas, encorajadas ou levar vocês para ajudar em suas igrejas, como ser mais sensíveis a crianças especiais ou crianças com deficiências. Fábio e Débora Oliveira, que Deus tem usado muito e vai usar muito mais num contexto no Brasil que tem sido muito pouco explorado. Muito obrigado pela sua presença conosco, que Deus abençoe ricamente as suas vidas, a sua família e o seu ministério. E até a próxima vez, nosso canal Palavra e Família.